Glória a Deus. Que bom olhar para os irmãos assim, a paz do Senhor a todos. Todos os que estão aqui e aqueles que estão em casa, né, assistindo. Agora nós temos tido essa possibilidade, né, de ter nossos cultos ao vivo e aqueles que vão assistir depois, né? Fico feliz em ver o ânimo dos irmãos. Dá um sorriso para nos ajudar aí, por favor. Fala para o irmão aí, Deus vai falar de novo. Fala para a irmãzinha aí, Deus vai falar de novo. Eu venho nessa certeza, né? Oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor a direção numa palavra. E glória a Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sinto de justificar a ausência da minha esposa. Ela tem trabalhado às noites, né? Ela tem sido muito chamada para fazer umas lives. Eu chamo ela até de livítica, né? Porque tem muita gente chamando ela para fazer as lives. E para reforçar um pouco o orçamento, ela tá lá, na guerra, né? Mas ligado aqui, coraçãozinho ligado em nós aqui, tá bom? Então os irmãos sentindo a ausência dela. Ele esteve no estudo da terça-feira, né? E quando ela está aqui é bom que ela dá um sinalzinho para mim, arruma aí e tal, né? Arruma, às vezes eu arrumo aqui, tá torto, né? Fica mais torto ainda, né? Mas brincadeira à parte, nós vamos então trilhar dentro de algo que o Senhor colocou no coração dos irmãos, né? Márcio e do nosso querido Pedro, quando escolheu esse assunto sobre preparar o caminho para o encontro de Jesus. De verdade, fiquei surpreso e feliz por saber que esse tema Deus teria colocado no coração de vocês, que geralmente uma campanha se faz pensando em receber alguma coisa, né? Vem, você vai receber, né? Assim, geralmente a campanha é assim, né? Para cura, milagre, para prosperidade, não é assim, presbítero Tião? Geralmente é assim, desde quando eu me conheço. Agora, quando se fala de preparação para o caminho, preparando o caminho para a volta de Jesus, esse assunto me atrai muito. Inclusive, no final, eu quero aqui dar um testemunho para os irmãos a respeito de algo que aconteceu conosco, aconteceu comigo e com a igreja, por que não, né? Dizer, quando eu passei aqui, na verdade, não era nem pregações, mas eram estudos que eu passava aos domingos falando sobre escatologia. Acho que os irmãos estão lembrados, deve fazer em torno de 8 ou 10 anos. Mas eu que já sou velhinho, me lembro, então os irmãos também estão lembrados disso. Quem está lembrado de escatologia, toda semana tinha. Aí saiu alguns irmãos que não estavam aguentando mais assuntos sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus. E o comentário no meio de semana, meu Deus, de novo falar sobre a vinda de Jesus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, senão eu vou ficar envergonhado aqui, mas isso acontecia também, né? Então eu pretendo até no final aqui falar sobre uma visita que eu recebi na minha casa, uma visita inesperada, quando eu estava tratando desse assunto, né? Para a gente fechar esse assunto sobre preparando o caminho do Senhor. O tema escolhido é baseado em Lucas 3 ou Mateus 3, eu não sei qual o texto que eles escolheram, é o mesmo texto, mas não sei qual citação, se foi de Lucas ou se foi de Mateus, mas onde se fala de João Batista vindo para preparar o caminho do Senhor, vindo para anunciar e para preparar o caminho do Senhor, né? Eu escolhi aqui Lucas capítulo 3, e é muito interessante esse texto. Vai nos dizer assim, capítulo 3, nós podemos pegar do versículo 3 em diante, que vai nos dizer assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então esse texto, na verdade, é o texto base. Esse texto é o texto base da nossa ministração, né? Aquilo que Deus colocou para que os irmãos viessem colocar, para que norteássemos a pregação da palavra em cima disso. Como diz o nosso querido pastor Milton, né? Essa aqui vai ser a nossa temática, né? O papai da nossa querida Letícia, né? Sempre ele vinha falar aqui, pregar e falava sobre isso, né? A nossa temática vai ser essa aqui. Falar sobre a vinda do nosso amado Cristo Jesus. Bom, queridos, nós temos acompanhado esses últimos tempos. Se já há 8 ou 10 anos atrás eu falava sobre isso, quanto mais nos dias que nós estamos vivendo, principalmente a nível de Brasil, nós temos visto um esforço tão grande para que se tire o evangelho da rua, para que nós nos calemos, para que nós não falemos a respeito daquilo que o Senhor tem de precioso, que é preparar o caminho
para o encontro de Jesus nos ares, né? Nos ares, onde de repente nós nos encontrarmos com Ele, né? Sem que seja no arrebatamento, mas eu sempre digo que há pessoas que duvidam da vinda de Jesus no arrebatamento, mas ir para Jesus ele não duvida, porque ele vê dia após dia gente partindo, né? E indo ao encontro do Senhor, senão de imediato, no decorrer do tempo, vai ter que se encontrar com o Senhor lá. E baseado aqui nisso, irmãos, nós temos visto a necessidade de fato falar a respeito da vinda do Senhor, porque pouco se fala, pouco se comenta a respeito, não é? Pouco se comenta, como disse o nosso querido Fabiano aqui, um assunto que atrai pessoas a respeito de coisas aqui, né? Coisas do reino terreno. Inclusive no ensino de terça-feira até falei um pouco a respeito disso, né? Pessoas que às vezes colocam as coisas à frente do reino dos céus, e nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, claro que esperando que as demais coisas sejam acrescentadas, mas em primeiro lugar é o reino dos céus, e o reino dos céus será dado quando Jesus voltar nos céus. Agora existem algumas recomendações dadas por Deus que nós precisamos ficar bem atentos, queridos. Vocês já ouviram há uns dias atrás, faz muito tempo, que eu falei sobre a vinda do Senhor em três perspectivas. Falei sobre porta, que a porta é estreita. Falei sobre caminho, que o caminho é estreito. E falei lá do alvo, do objetivo a ser atingido. Os irmãos estão lembrados disso? São três alvos a serem alcançados por nós. O primeiro é quando nós recebemos Jesus. É quando você abre o coração para o Senhor, se arrepende dos seus pecados e recebe pela graça a salvação em Cristo Jesus. Você entrou então pela porta estreita, depois você vai andar por um caminho que também é estreito. O caminho não é largo. Hoje mesmo foi falar sobre isso aqui, né? Uma ministração que o nosso querido Fabiano veio confirmar, isso que estou falando para vocês. O caminho ele continua sendo estreito, a porta é estreita e o caminho não fica largo não, o caminho é estreito, continua estreito até o final. Aí lá no final então nós vamos ter atingido o alvo ou não ter atingido o alvo. Coisa essa que nós precisamos também colocar no coração para sairmos fora dessa visão de que um dia você entrou pela porta, você pode andar por um caminho largo e de repente você chega lá e dá como diz os antigos, dá com o burro na água, né? Você tem que entrar pela porta estreita, continuar no caminho estreito, para no final de tudo, ouvir do Senhor, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a visão correta, pelo menos na nossa visão, essa é a visão correta, né? Nós temos que estar preparados. E algo, queridos irmãos, que vai afetar muitas pessoas serão afetadas, é no que diz respeito a seguir a paz com todos. É o texto que eu também separei aqui, Hebreus 12:14. Se você puder pegar na sua Bíblia, pegue e fique bem atento a isso. Fique bem atento, tá bom? Muita atenção em nome de Jesus a essa palavra, porque essa palavra diz respeito a uma porta estreita e um caminho também estreito. Tá certo? Para nós atingirmos o alvo, tá bom? Então vamos lá. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, vai escrever assim: segui a paz com todos. A paz é com todos, tá certo? Repita comigo: paz com todos. A paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga assim, ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Opa, tem alguém que vai se separar da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas se nós não andarmos conforme está escrito aqui, nós podemos nos separar da graça de Deus. Isso é algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Seguir a paz com todos. É com todos, não é com alguns, é com todos. E a santificação é a separação desse mundo de pecado, né? Seguir isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta se iludir. Eu não posso iludir ninguém. Eu não posso nem me iludir minha família, dizendo assim, não vai estar tudo certo. Você vive em guerra, viva tranquilo, não tem problema, porque você já foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo. E aí diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela
muitos sejam contaminados. Opa! Então tem uma contaminação que pode vir para o meio de um povo de Deus por causa da amargura, por causa do ressentimento, e Deus quer tratar conosco, porque Ele não quer que sejamos surpreendidos no final dos tempos. Tá certo? Acho que se eu parasse aqui, acho que já daria certinho, cada um iria para casa sabendo exatamente o que se tem que fazer. Paz com todos, santificação e unidade, né? Um com o outro, para que não haja contaminação no meio do povo de Deus, para que muitos não sejam contaminados, tá certo? Então, primeiramente, nós fomos chamados para ser santo. A palavra de Deus nos fala que nós temos que ser santo como Ele, o Senhor é santo. Quando se fala de ser santo, é ser separado desse mundo, separado do pecado. Nós precisamos ser parecidos com Deus em todos os aspectos, incluindo a forma dele ter nos perdoado, porque nós fomos perdoados pela graça. Foi a graça que nos alcançou, irmãos. O nosso coração era tão rancoroso, nosso coração era pronto para odiar, né? Dava uma vontade de dar uma matada em alguém, mas o Senhor, Ele tirou o nosso coração de pedra, como diz o profeta Ezequiel, que isso aconteceria, aconteceu, né? Ele tirou de nós o coração de pedra, nos deu um coração de carne, pronto a ouvir a palavra, a seguir os mandamentos e obedecer a Deus. O Senhor nos deu isso, nós já temos isso, e nós recebemos isso pela graça de Deus. Não foi obra feita por nós, foi uma obra feita por Deus. E aí, gente, o Senhor Jesus, quando vem e sabe que todos foram ali alcançados pela graça e misericórdia, Ele não deixa de ensinar sobre esse preceito. Ele não deixa de falar a respeito disso, porque Jesus, Ele veio única e exclusivamente para preparar as pessoas para a vinda dEle nos céus. A missão de Jesus aqui na terra, irmãos, não foi tão somente abençoar as pessoas curando, operando milagres, operando sinais, abençoando até com prosperidade. Não foi só para isso que Ele veio aqui. Ele veio especialmente para levar as pessoas para o seu reino eterno, porque o maior anseio de Deus, o maior desejo de Deus é ter você do lado dele. Ele vai ficar muito, muito, muito feliz se nós conseguirmos, como líderes da igreja, lograrmos êxito no sentido de levar o máximo possível para a eternidade. Agora é claro, irmãos, que no final de tudo terá 5 que serão nécias e 5 que serão prudentes. E isso se falando a respeito de quem vai ter lâmpada e quem vai ter azeite, aquele que vai colher o azeite e aquele que vai simplesmente ter a lâmpada que não vai servir para nada. Porque o que acende a lâmpada é o azeite. E o Senhor tem dado azeite para nós já há muito tempo. O Senhor tem apontado para nós o caminho, e nessa noite, mais uma vez, Ele vem descortinar algo que às vezes fica assim, oculto aos nossos olhos, que é a questão de nós nos prepararmos para ter um encontro com Jesus, e Jesus está próximo, muito próximo. Eu gostaria que fosse hoje a vinda de Jesus. Eu gostaria de nem precisar chegar na minha casa para que Jesus tivesse voltado. Olha, gente, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo meus netinhos, amo todos eles, amo todos vocês. Mas olha, o meu maior anseio é um dia poder me encontrar com Jesus. Eu durmo e acordo falando: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, e tu és a razão da minha existência. É assim que vivo, gente, é assim, a minha vida é assim, nas horas boas e nas horas difíceis. Às vezes as coisas estão tão complicadas, eu olho assim, olho para o alto, olho para o monte, de onde me virá o socorro? E às vezes o socorro não é presente ali, eu não estou vendo nada, mas vem uma voz no meu coração: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Às vezes Ele não faz o que eu preciso, mas Ele não faz o que eu quero, como já ouviu o Fabiano falando, mas Ele faz o que eu preciso. Ele dá o necessário para que eu ande firme nos seus caminhos. Agora voltemos, irmãos, a respeito daquilo que Ele quer que aconteça entre nós, no sentido de nós nos amarmos uns aos outros. Porque o amor, gente, o amor tudo sofre, né? O amor tudo sofre, tudo espera. O amor nunca acaba. É como na nossa casa, como no estudo da terça-feira ministrei aqui. O amor nunca acaba, gente. Dentro da nossa casa, nós fazemos o máximo do esforço para não jogar ninguém para a janela, né? Para não bater a cabeça de ninguém na parede, porque lá, gente, é o nosso reduto. Mas a casa de Deus também é o nosso reduto. A casa de Deus, gente, a casa de Deus, por isso que começa o juízo de Deus lá na nossa casa.
Aquele que não cuida bem dos da sua casa, né, propriamente daqueles que são seus, ele não pode cuidar da casa de Deus, da igreja de Deus. Então lá é uma cobrança, mas na igreja também é uma cobrança de nós tratarmos os nossos irmãos como nós tratamos os nossos filhos. Quem é que pega o filho, gente, e esfrega o filho na cara do rosto do filho no chão quando ele comete um erro? Não, nós tratamos com jeitinho, não é assim? Tratamos com jeitinho, tratamos com cuidado, e às vezes precisa de um aperto maior, mas a gente faz de tudo para apaziguar a situação, porque é nosso filho. Agora na igreja, irmãos, nós lidamos com filhos de Deus. Ele não é o meu filho, ele não é o seu filho, mas ela é filho de Deus, filha de Deus. Então nós temos que ter o máximo de cuidado possível. Porém, amados irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender o que nos diz a palavra. A palavra de Deus fala o que vai acontecer no meio de nós. Nós teremos que ter a graça de Deus para perdoar uns aos outros. Por mais que alguém nos ofenda, por mais que alguém seja para nós uma pedra no sapato, como sempre eu uso dizer, nós temos que ter o nosso coração pronto a perdoar, porque Jesus nos perdoou primeiro. Foi Ele que nos perdoou lá, então nós temos que ter o coração pronto a perdoar. Por isso que Jesus vai dizer no capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer no verso 14, verso 15, ele vai dizer assim, olha, porque se perdoardes os homens, preste bem atenção nesse detalhe, nós estamos agora dentro da casa de Deus, nós estamos no caminho do Senhor, esperando Jesus voltar. Aí ele vai falar para nós o seguinte, irmãos, ele vai falar assim, ó, se dentro da casa de Deus, isso é claro que eu estou acrescentando, se dentro da casa de Deus perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E aí ele vai dizer, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Aí, gente, fica feio. Então, se existe uma preparação, se existe um tempo onde nós estamos sendo preparados, nós precisamos parar e analisar isso que o Senhor vai trazer pela sua palavra. Ele vai dizer para nós, você já está dentro. Ele vai ensinar os discípulos, olha, se vocês perdoarem, é os discípulos dele que ele estava ensinando. Ele diz assim, ó, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Agora, gente, quem não é perdoado, quem vive a vida inteira com ódio, magoado, ressentido, né, sem compaixão do próximo, e agindo desse jeito, se ele não é perdoado, ele vai entrar no reino dos céus? Responda para mim, vai, sim ou não? Não vai, amados. Então a raiz de amargura, infelizmente, vai levar muitos para a condenação. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1. Ele vai dizer assim, que nós temos que ser filhos de Deus como filhos amados, né? Nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Como que nós vamos imitar a Deus? Perdoando-nos uns aos outros, sendo compassivos uns para com os outros, liberando a graça de Deus, liberando a misericórdia de Deus, mesmo que seja difícil para nós. Jesus sempre deve ser colocado como referência, irmãos. E aí, quando nós olhamos para o perdão de Jesus, nós somos encostados na parede, porque Jesus Cristo foi além daquilo que Ele poderia ter feito por nós. Jesus foi além, muito além, né? Além disso, seguir a santificação também tem nos mostrado a respeito da paz com todos. E isso, gente, depende de cada um de nós. A decisão é minha de ter paz com o outro. É claro que às vezes o outro não vai querer ter paz comigo, e aí é diferente. Agora, nem porque o outro não queira ter paz comigo, eu vou sair na guerra com ele, vou ficar na guerra com ele. Não. Mas, quanto depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. É isso que nos diz a palavra de Deus, né? Romanos 12:18 diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, naquilo que depende de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Quanto depender de você, você precisa ter paz com todos os homens. E vai haver momentos, irmãos, que você vai lutar pela paz e o outro vai lutar pela guerra, como diz o Salmo 120, verso 7. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então, quando é assim, amados irmãos, aí não tem jeito, é guerra. Mas a guerra é de um lado só. A guerra precisa ser de um lado só. E nós, como aprendemos a parte do Senhor, que nós temos que ter paz com todos os homens, nós precisamos ficar atentos quanto a isso.
Porque muitas vezes nós, quando eu digo nós, eu, vocês, todos nós aqui, seremos atingidos, seremos afetados. E uma coisa que o diabo é perito em fazer é lançar amargura, ressentimento e ódio no meio da igreja. O que ele quer fazer, irmãos, é me lançar contra o Jonas ou o Jonas contra mim. Eu contra o meu pastor, que ânimo não me deixa faltar, o pastor contra mim. É isso que ele tenta fazer de todas as formas. Porque, como sempre eu disse, ele tentou fazer isso lá no céu, conseguiu. Ele tentou desunir a Eva e o Adão de Deus e conseguiu. Ele conseguiu fazer com que Caim se distanciasse de Deus quando ele resolveu matar o seu irmão Abel. E Deus disse para ele, como disse para nós: olha, contenha a sua ira, contenha a sua indignação, porque o mal jaz à sua porta, mas cumpre a ti dominar. Então se domine, o domínio próprio é para nós. Deus te deu domínio próprio. Diga aí, irmão, Deus te deu domínio próprio. Então se domine. Tome cuidado com a raiz de amargura, porque a raiz de amargura contamina um povo, contamina um grupo de pessoas que se ama. Mas em nome de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores e nós podemos vencer esse problema. O ter paz com os outros, o ter paz com os outros, indica não termos problema com ninguém, ou seja, não ter nada da nossa parte. Como eu disse, vai haver quem teme pela guerra, né? Mas nós não podemos ser esses teimosos. Nós temos que ser aqueles que sempre abrirão os braços para poder acolher aqueles que lutam pela guerra. Ele nos mostra que não só é pecado, como também nos impedirá de sermos perdoados por Deus. Esse texto que Jesus fala. Gente, meu Deus, já pensou Deus não nos perdoar? Já pensou você chegar para Deus, né, magoado, ressentido com alguém? E é bom que se diga isso, porque às vezes surgem alguns problemas dentro do lar, né? Aqui não tem nenhum alienígena. Tem algum alienígena aqui? Não tem, né? Nós vivemos ali dentro da nossa casa e ali nós temos... Jesus chega a dizer, irmãos, que o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Não venha me dizer que não tem nenhum problema na sua casa, porque eu vou ter que dizer para você que você é um mentiroso, porque não existe isso, irmãos. O que Jesus disse, o inimigo do homem serão os da sua própria casa, porque existem momentos, irmãos, que um fala uma coisa, outro fala outra, e ali há uma coisa estranha no ar, e nós precisamos orar e vigiar para não cair em tentação dentro da nossa casa. E nós somos treinados lá dentro da nossa casa. Agora imagina só, irmãos, trazermos para dentro da igreja uma amargura, um ressentimento, porque os problemas ocorrem dentro de casa, mas eu não quero dizer para você que isso é normal que permaneça. Não. É um se encontrando com o outro, chorando aos pés de Jesus, dizendo: me perdoe, meu bem, me perdoe, minha esposa, e a esposa chorando, dizendo: me perdoe, meu marido, eu acho que eu passei dos limites. É filho se reconciliando com os pais dentro de casa, os pais reconciliando com os seus filhos, o marido com a esposa com o marido, sem vir para a igreja com amargura e com ressentimento. Mas dentro da casa de Deus, irmãos, devemos proceder do mesmo jeito, é da mesma forma, porque os de casa, irmãos, para nós tem valor, mas os de dentro da casa de Deus tem valor para Deus. Então nós liberamos o perdão também dentro da casa de Deus. Jesus ensina muito bem dentro dessa oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como que nós vamos fazer essa oração se nós não perdoamos aqueles que nos devem? Se nós condenamos e dizemos: aquele lá é um amaldiçoado, sendo que ele está sendo abençoado, sendo que ele está no caminho da bênção, ele está caminhando para ter um encontro com o Salvador, ele é filho de Deus, ele foi lavado, foi remido pelo sangue de Jesus, ele foi perdoado como um filho nosso dentro da nossa casa é perdoado, como uma filha é perdoado, como uma esposa é perdoado, como um marido é perdoado. Como é, queridos irmãos, que nós vamos criar esse grande problema no meio do povo de Deus? Perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como que eu terei condição de orar dessa forma? Se eu orar dessa forma, não vivendo assim, irmãos, eu serei hipócrita diante do Senhor.
E é isso que João Batista exortou lá nas margens do Jordão, porque estava ali cheio de homens e mulheres, indo ao caminho do batismo, entendendo que João Batista era um profeta. E João Batista, no discernimento, ele como patrola do Senhor, ele vem e observando aquela religiosidade, ele vem e ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Não comeceis a dizer: temos por pai Abraão, porque Deus de pedras pode suscitar filhos a Abraão. E é aí que entra dentro desse contexto: fazei caminhos retos para os vossos pés, né? Ele veio preparar o caminho do Senhor, e nós estamos aqui na preparação do caminho do Senhor. Portanto, nós devemos concluir, irmãos, que não perdoar é uma quebra de princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus. Eu amo aquele irmão, amo aquela irmã, mas eu não perdoo meu irmão. Quem não perdoa não é perdoado. Fala por irmão, quem não perdoa não é perdoado. Não tem como, gente. Como que nós vamos defender uma visão como essa? E a desobediência na questão de não perdoar, gente, é pecado. Não há como viver a santidade sem que haja disposição em perdoar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade, na santidade, a santidade de Deus faz parte, da santidade de Deus faz parte o perdoar uns aos outros. Nós vimos, irmãos, com isso, no fato então que, como diz o Fabiano aqui no início, que a porta é estreita. E o perdão, gente, está ligado a isso. Como é difícil, gente. Como é complicado lidar com essa questão. Dentro de casa é mais fácil? É um pouco mais fácil. Mas também é difícil. Tem gente que não consegue nem dentro de casa, né? Entra dentro da igreja, um beliscando o outro, mas se acerta. Entra ali, quando chega, você me perdoa. Quando vai pregar então, né, gente? Vai pregar, vai cantar, você me libera, meu bem, né? Assim, né? Você me libera. Ninguém vê a conversa, marido com a esposa, às vezes, né? Mas não vamos ser hipócrita. Acontece, e acontece mesmo. Mas nós temos que ter paciência com todos os amados irmãos. Então nós vimos com isso que o caminho é estreito. Algo importante dito também é a respeito de sermos privados da graça. Gente, para que não sejais privados da graça. O que é ser privado da graça? Não é aquela graça de Efésios 2? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Privado da graça, irmãos, é não ter a oportunidade de seguir na graça, de permanecer na graça. E o que vai afastar o homem da graça é a sua própria atitude, é a amargura, é o ódio, é o ressentimento. Eu não perdoo aquela situação, eu não perdoo, não libero. Seja feliz. Jesus está às portas. Com certeza quem age assim não gosta de ouvir alguém dizer: a volta de Jesus está próxima. Provavelmente Jesus é desse jeito, né? Não gosta de ouvir: eu queria ouvir um outro discurso, uma outra pregação, mas não essa. Mas eis que eu digo para vocês: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está próximo, e nós temos que fazer para herdar a eternidade com Jesus. Então conclui-se, irmãos, que a graça de Deus é dada a todo aquele que usufrui de maneira correta, ou seja, esteja sempre disposto a perdoar como Cristo nos perdoou. E também indica que nós podemos bloquear esse fluxo da graça de Deus, sabe? Vem sobre nós. O Senhor, gente, Deus está todos os dias ali para nos perdoar. Todos os dias. As misericórdias do Senhor que não tem fim, se renovando a cada manhã. Gente, basta acordar de manhã e dizer: Jesus, me perdoe. Jesus, tenha piedade de mim. Jesus, tu conheces a minha vida mais que todos. O Senhor sabe dos meus acertos, mas o Senhor também sabe dos meus erros. Me perdoe, Jesus. E aí Ele diz para você: você está liberado, você está perdoado. Mas de repente alguém agir como um credor incompassivo que agarra um parceiro lá na frente e diz assim: você está devendo, você está falhando, você está errando, e sacode como um gato, como um gatinho, filhote de gatinho na boca de um pitbull, esfrega de um lado, esfrega do outro, joga na parede e mata aquele. Gente,
Deus não terá misericórdia desse que age dessa forma. A mesma misericórdia que você recebe na sua casa, você tem que liberar para o seu próximo. E a paz é com todos. Santificação e paz com todos. Não é com um grupo exclusivo. Não é com os meus da minha casa, mas é com todos. Santificação e a unidade com todos. Então nós podemos bloquear essa graça. Somos chamados para sermos imitadores de Deus. Por isso não há outro caminho sem que seja perdoar. Essa graça dada por Deus a nós deve ser usada de maneira correta. E Deus exige isso de todos nós que fomos alcançados. É uma exigência de Deus. Não é talvez dê para você fazer, não. Ele nos ordena fazer. Ele diz, você precisa aprender a perdoar o seu irmão. Você precisa aprender a perdoar a sua irmã. Você precisa aprender a conviver com as diferenças. Você precisa entender que a unidade não é uniformidade. Nós não somos iguais. Tem gente aqui que torce para um time de futebol, né? Eu sou Corinthians. Ele fala, vai Corinthians, né? O outro fala, vai nada, porque ele torce para o Palmeiras, né? Os dois torcem contra o Santos. O Santos só perde, só dá vexame, né? E dá risada quando o Santos perde. Nós não somos uniformizados, irmão. Uniformizado é torcida de futebol. Mas nós estamos na unidade do Espírito. Nós temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós estamos em Jesus. E em Jesus a unidade tem que imperar, independente da diferença das nossas diferenças. Efésios 2:8 nos mostra que somos salvos pela fé e sem ela nós não conseguimos permanecer na palavra. 5:2 Romanos nos mostra que pela fé temos acesso ao trono de Deus. Romanos 5:1 justificados, pois, mediante a fé. Se fomos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, da qual nós podemos nos privar se nós não tivermos a unidade com os nossos irmãos e não liberar o nosso perdão. Ok? Igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, embora a graça ela esteja disponível a todo homem, esteja disponível a todos nós, este precisa ter um bom comportamento no sentido de perdoar o seu próximo. Ofensas vão ocorrer, problemas vão ocorrer, mas enquanto depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. É possível nos privarmos dessa graça de Deus, segundo a sua palavra, né? Então é bom ficarmos atentos a isso. Eu até aqui fiz uma anotação de que o maior prejudicado em não perdoar é o próprio homem. Eu não perdoo, não abro meu coração para perdoar. Aquilo que se fez, aquilo que fez é mal demais, eu não aceito e tal. Tá bom. Eu já ouvi alguém dizer que não perdoar é como alguém que está tomando um copo de veneno esperando que o outro morra, mas na verdade é ele que vai morrer. Vou repetir de novo. Não perdoar é como alguém tomar um copo de veneno esperando que o outro morra, mas na verdade é ele que vai morrer. Pode até demorar o processo, mas se não abrir o coração para o perdão e ficar amargurado ao ponto de dizer, eu não perdoo, infelizmente isso vai ocorrer. Mas nós não precisamos entrar nesse processo, amados irmãos. Raiz e amargura é um processo muito perigoso. A semente da amargura, ela cai no coração do homem, porque constantemente nós somos feridos. Constantemente, irmãos, não tem como. Por isso que alguns gostam de ficar acomodadinhos dentro da sua casa, porque daí é menos problema. Muitas pessoas, né, pastor João, não congregam, sabe por quê? Conhece Jesus até, mas ele não congrega, sabe por quê? Porque na igreja, sempre eu digo isso, na igreja, gente, o salmista no Salmo 133 diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas que bênção é essa que quando eu vou, eu recebo, eu vejo problema, tal, a pessoa não tem paciência. Mas o amor é o quê? Paciente. Eu vou na igreja para me irritar, o amor não se exaspera. Eu vou lá para ficar guardando mágoa, o amor não se ressente do mal.
Vou lá para sofrer, não. O amor tudo sofre. Eu não tenho paciência, o amor é paciente. Eu não vou sofrer desse jeito, o amor tudo sofre. Ah, agora acabou o amor. O amor jamais acaba. Havendo profecias, havendo línguas, havendo cura, havendo milagre, tudo isso vai cessar. Mas o amor jamais acaba. Sabe por quê? Porque Deus é amor. João falou que Deus é amor. Ele é amor, ele nunca acaba. Então o amor nunca vai acabar. O que vai acabar é aquele que não andar segundo aquilo que o Senhor ensina por intermédio do Evangelho da cruz, que é o Evangelho do amor. Amém? Posso falar mais uns 5 minutos? Amém mesmo? Deixa eu ver. Dá um sorriso para disfarçar. Oh, feliz, oh, glória. Que legal lidar com o povo assim, né? Aleluia. Tomara que os de casa também sejam assim, né? Não esteja lá dando aquela adiantada no vídeo, né, irmão? Adiantada logo. A semente da amargura, irmãos, existe o tratamento com ela. Ela pode cair profundo no coração, não é? Profundo. Raiz da amargura, a pessoa fica amargurada. Ela cai profundo, ela cai ali no escuro, no oculto. E parece que isso também é bom, mas não é bom. É bom que se procure uma pessoa madura. E aí tem que ser uma pessoa madura para poder lidar com essa situação. Porque a semente, quando ela é exposta, Jesus até ensina isso na parábola do semeador, no capítulo 13, né, de Mateus. Eu falo capítulo 13, mas tem outra citação também. Ela tem que pegar um sol quente, né, ali, de repente uma correção, uma exortação de alguém espiritual. Não alguém que vai passar a mãozinha no cabelo, na cabeça, coitadinho de você, né? Não. Mas alguém que vai chegar e chamar a atenção, falar, olha, de fato isso é problema, mas você tem que ter o coração pronto a perdoar. Alguém maduro, né? Porque na terra profunda, o que vai acontecer na terra profunda? Ali é escuro, ali é oculto, ninguém vê, está tudo bem, parece que está tudo resolvido. Não, procurar alguém para poder tirar isso, né, do coração, ser perdoado, entre ti e ele só, uma conversa particular, não é uma conversa para muitos, porque quando é conversa para muitos, é porque essa sementinha, ela produziu uma planta. Presta atenção nos detalhes. Produziu uma planta, e às vezes é uma planta pequena, mas há momentos que essa amargura, que essa semente, ela se torna uma árvore, e quando ela se torna uma árvore, ela atinge muitas e muitas pessoas, e muitos ficam amargurados. Mas os amargurados, irmãos, precisam ter um conserto com Deus, chegar para Deus para dizer, Senhor, o meu coração é teu, eu sou teu, Senhor. Eu tenho meu coração pronto a liberar o perdão e eu perdoo. É isso que tem que acontecer com o Filho de Deus. Então tem esse processo. Confessar alguém maduro na fé vai dar remédio exato para trazer a cura. E não haja, olha o que diz a palavra, atentando, Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Opa, tem jeito de separar da graça de Deus? Tem sim. Tem jeito de separar, gente? Tem ou não? Eu acho que não tem, pelo visto de alguém aqui, né? Tem gente separada. Vou ler o texto novo para vocês entenderem bem. Aqui, ó. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quem se separa da graça de Deus, teve a graça de Deus. Concorda com isso agora? Melhorou a pergunta? Ele está se afastando da graça, ele teve a graça, recebeu a graça, mas ele vive debaixo da amargura, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando a graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Não está sendo falado com incrédulo, está sendo falado com gente de Deus, que está dizendo, estou esperando a volta de Jesus, esperando até que ele venha. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Virou uma árvore, e agora muitos serão contaminados. Os irmãos entenderam a mensagem? Estão entendendo a mensagem? Então, queridos irmãos, essa é uma palavra que Deus tem nos dado. Não dá para brincar com a amargura, porque além de nos afastar da graça, ainda contamina muita gente. Alguém contaminado por esse sentimento pode até segurar por um tempo, mas quando explode, pode contaminar a muitos. A única maneira de se livrar desse mal é perdoar verdadeiramente, para que essa semente venha a secar. E aí então passamos novamente a ter acesso à graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para finalizar,
Para finalizar, eu digo: seja livre sempre dessa contaminação, para não ser pego de surpresa na vinda do Senhor Jesus, pois devemos estar preparados para a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor está próxima. De repente, seja essa a última pregação feita. E agora eu entro aqui, gente, com um testemunho que eu tenho para dar. Eu tive 2 experiências com uma senhorinha que eu nunca mais vi. 2 experiências. Uma senhorinha mais ou menos aí, uns 85, 86 anos. Cabelinho branquinho. Demorou muito tempo para eu associar as duas. As duas oportunidades em que eu vi essa senhorinha. Uma vez foi aqui, quando nós estávamos num velório, no encerramento do velório. Todo mundo tinha ido embora, foi um alvoroço. Acho que os irmãos devem até saber o que se trata. Até a tampa do caixão caiu. E eu aqui, na frente, foi vedado essa frente. E eu aqui, levantei o povo em oração, era muita gente na rua. Muita gente. Tivemos que colocar a segurança lá na porta, aqui. Muita gente. E na hora daquele alvoroço, fizemos uma oração, levantei uma oração, e eu acho que tinha bastante gente que estava aqui, até chegou a ver esse alvoroço. E aí de repente veio a paz. E passamos a noite aqui. Quando foi de manhãzinha, no clarear do dia, já não tinha muita gente mais, tinha pouquíssimas pessoas. Aí tinha uma senhorinha sentada, ali mais ou menos onde o Leandro estava sentado. Eu nem tinha percebido tanto, pouquinha gente. E eu fui até a frente conversando com 3 pessoas. Aí de repente essa senhorinha se levantou daqui, cabelinho bem branquinho, papaina, e passou por mim, passou por nós, parou, olhou para mim e disse assim: o senhor se lembra aquela hora que deu aquele alvoroço, que caiu a tampa do caixão? Eu falei: lembro. Ela falou assim: bem naquela hora eu vi uma borboletinha branquinha, bem pequenininha, que rodeou o caixão, rodeou o senhor e saiu. Desde aquele momento veio paz no lugar. Foi embora. Aí eu olhei os 3 que estavam comigo. Tomara que eles estejam até assistindo, de repente eles confirmam isso. Aí de repente a senhora foi embora e a borboletinha branca veio, gente. Nunca mais vi essa borboletinha, mas ela veio, ela nos rodeou, me rodeou e foi embora. Nunca mais vi essa borboletinha. Passou-se um tempo. Nós estávamos na época da escatologia, falando da vinda de Jesus. Fiz várias ministrações e na nossa casa era falar sempre de escatologia. Meus filhos não estavam aguentando mais. Escatologia. Aí, gente, eu fui surpreendido. Estava na minha sala, eu estava de costas no sofá maior, tinha os outros sofás ali, e eu ministrando para eles. E o cachorro nosso era tão bravo que tentaram matar, eu acho que até mataram o cachorro. Portãozinho fechado, não estava trancado com chave, pelo menos não me lembro disso. Portãozinho fechado, e aí de repente eu senti que chegou atrás de mim, eu ministrando a palavra baseado no final dos tempos. Aí veio uma senhorinha, aí eu senti que alguém chegou por trás, colocou a mão na guarda do sofá, eu olhei, e era uma senhorinha de mais ou menos uns 85, 86 anos, cabelo muito branco como uma paina. E aí ela entrou, o cachorro não latiu. O cachorro era terrível, gente. Nós não vimos nada. Ela entrou, se posicionou, e ela olhou para aqueles que estavam ouvindo a palavra, e ela disse assim: é exatamente desse jeito que ele está ensinando para vocês. Saiu, e aí todos ficaram assustados. Tinha gente no outro cômodo, vieram correndo para ver aquilo que ela estava falando. Aí um olhando para o outro, o outro olhando para um. Era uma senhorinha de 86 mais ou menos anos. Aí nós saímos para ver. Foi muito rápido, gente. Nós não vimos ela em nenhuma direção. Até andei até uma distância para ver se eu via ela, mas nunca mais vi essa senhorinha de cabelo branco. Algumas pessoas já disseram: o anjo do Senhor. Mas eu não ouso dizer isso. Mas eu digo para vocês que só dela ter entrado ali sem o cachorro dar um latido, e dela ter falado aquelas coisas, sem ela ter estado na sala para ouvir o que eu estava falando,
Alguma coisa sobrenatural aconteceu ali. E eu quero dizer para vocês, eu garanto essa palavra que eu estou pregando nessa noite como sendo uma palavra dada, dirigida diretamente do céu. E Deus com certeza vai cobrar todos nós que ouvimos, que tivemos aqui a oportunidade de ouvir essa mensagem. Eu deixo essa palavra para vocês, porque também diz respeito à vinda do Senhor Jesus que está próximo. Amém? Se você entendeu a palavra, se coloque em pé, dando uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe você.